3 de março. Extravagantemente ricos. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5 ao 6. Meu dicionário diz que a palavra rico significa possuir bens, propriedade e dinheiro em abundância. Possuir recursos abundantes, bens materiais e riqueza significativa. Ter mais do que o suficiente para gratificar suas necessidades ou desejos normais. Quem não gostaria de ser rico o suficiente para satisfazer suas necessidades e seus desejos? Quem não gostaria de ter tanta riqueza a ponto de poder dar grandes quantidades de dinheiro e presentes especiais à família, aos amigos e aos entes queridos? Que pessoa não gostaria de poder ajudar financeiramente alguém que tem sofrido devido às circunstâncias difíceis? O sonho de ser rico tem consumido os seres humanos desde o início da vida do homem na Terra. Na verdade, o desejo insaciável e o apetite voraz por riqueza levou tantos homens quanto nações a mentir, roubar, guerrear e até matar. Entretanto, se você é um filho de Deus, não precisa fazer tudo isso para ser rico. Você já é muito mais rico do que imaginou em seus sonhos mais loucos. Embora possa ainda não ter tido acesso às suas riquezas, esses recursos estão à sua disposição e eles farão você se sentir extravagantemente rico. O apóstolo Paulo falou aos coríntios sobre essas riquezas quando escreveu: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5 ao 6. A palavra enriquecidos é a palavra grega plausios, que descreve riqueza material extrema ou vasta. Na verdade, a palavra plausus é de onde tiramos o termo plutocrata, que se refere a uma pessoa que é tão próspera que é incapaz de determinar a dimensão exata da própria riqueza. Pelo fato de seus investimentos, suas empresas e o percentual de seus lucros no seu portfólio crescerem tão rapidamente, é impossível os contadores acompanharem quanta riqueza ele realmente possui. Você pode imaginar ser tão rico a ponto de ninguém poder calcular quanto você possui ou controla? Bem, essa é a descrição de um plutocrata. Paulo usa a palavra plausus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, quando ele diz que fomos enriquecidos nele. A palavra grega para nele, no versículo em questão, é a palavra em. Nesse caso, ela pode ser traduzida por nele ou por ele. Isso transmite duas verdades muito poderosas a você e a mim. Primeiro, o dia em que nascemos de novo e fomos colocados dentro de Jesus Cristo foi o dia mais rico de nossa vida. Nesse dia, literalmente nos tornamos co-herdeiros com Jesus Cristo, com o direito legal a todas as promessas de Deus. Na verdade, esse foi um dia rico para todos nós. À luz disso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, poderia ser interpretado do seguinte modo: nós nos tornamos ricos no dia em que fomos colocados dentro dele. Segundo, mas a palavra grega em também poderia enfatizar o fato de que, assim como fomos enriquecidos no dia em que fomos salvos, esse processo de enriquecimento continua ao longo de nossa vida, à medida que andamos com Deus. Esse versículo poderia ser, portanto, interpretado desse modo: estamos sendo enriquecidos continuamente em resultado de estarmos nele. Pelo fato de a palavra plauso ser usada, esse versículo transmite a seguinte ideia: vocês foram investidos de grandes riquezas espirituais porque estão nele. E isso não é tudo. Quanto mais permanecerem nele, continuarão sendo abençoados com cada vez mais riquezas que vêm de estarem nele. É claro que Paulo está falando sobre riquezas espirituais e não riquezas deste mundo. Com o tempo, a palavra plausios passou a retratar riquezas em um sentido mais geral, inclusive as riquezas da honra, da sabedoria, da misericórdia e assim por diante.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, usa a palavra plausios para proclamar alegremente que a igreja de Corinto estava enriquecida com os dons do Espírito, como os dons da palavra e do conhecimento. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espíritos, o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. A igreja de Corinto estava cheia desse tipo de dons espirituais. Na verdade, esses dons eram tão poderosamente manifestos em Corinto que Paulo teve de escrever e dizer a eles como administrarem abundância tão imensa de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Parece que os cristãos de Corinto tinham mais desses dons sendo manifestos que qualquer outra igreja da época. Em um sentido real, eles eram extremamente ricos em manifestações espirituais dadas a eles em resultado de estarem em Cristo. Os coríntios haviam sido enriquecidos quando foram a Cristo, tornando-se co-herdeiros com Jesus Cristo e herdeiros das promessas de Deus. Mas ao permanecerem em Jesus, eles estavam constantemente se tornando mais ricos à medida que os dons do Espírito começavam a operar poderosamente entre eles. Do mesmo modo, os dons do Espírito trazem riquezas espirituais à nossa vida. Na verdade, quanto mais esses dons operam, mais ricos espiritualmente nos tornamos. Portanto, não se contente com a pobreza espiritual. Você possui todo o direito de esperar por uma abundância de promessas, poder e dons espirituais manifestos em sua vida. Essas riquezas espirituais são suas em virtude do seu relacionamento com Jesus. No dia em que você foi colocado nele, elas se tornaram suas legalmente. Aos olhos de Deus, você é um plutocrata espiritual, tão carregado de bens e tesouros espirituais que jamais poderá explorar ou esgotar completamente todos eles no decorrer da sua vida. Minha oração para hoje. Senhor, sou muito feliz porque tu me salvaste e me libertaste da vida que eu vivia. Obrigado por fazer de mim um co-herdeiro com Jesus e por me permitir ter acesso a riquezas do céu. Eu te peço que me perdoes pelo tempo em que vivi tão aquém do que tu me concedeste. Peço-te sinceramente que me ajudes a explorar as riquezas espirituais que possuo. Ajuda-me a liberar essas riquezas para que minha própria vida possa ser enriquecida e para que tu possas me usar para enriquecer a vida das pessoas que me cercam. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro com ousadia que o dia em que nasci de novo e fui colocado dentro de Cristo Jesus foi o dia mais rico de minha vida. Naquele dia me tornei literalmente co-herdeiro com Jesus Cristo e obtive o direito legal de reivindicar todas as promessas de Deus. Daquele dia até hoje tenho sido constantemente enriquecido pela sua presença em minha vida. Não tenho mais de me contentar com a pobreza espiritual, porque tenho todo o direito de esperar uma abundância de promessas, poder e dons espirituais manifestos em minha vida. Possuo mais tesouros espirituais do que jamais serei capaz de explorar ou esgotar completamente. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você se vê como alguém espiritualmente rico ou pobre? 2. Que dons espirituais operam na sua vida e como eles têm enriquecido você e os outros? 3. Você tem tido fome de Deus e tem buscado a Deus com relação aos dons espirituais nos quais Ele deseja que você opere?